Olá pessoal, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, mais um programa Tá na Rede, começando a semana nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, também no canal 8 da NET, programa que será reprisado logo mais à tarde, a partir das 17h30, aqui na TV Farol e às 19h30 no YouTube na Rede. E você acompanha tudo porque o final de semana foi recheado. Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. Já temos os classificados para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Alvinegro Gigante, o Asa, rumo à Série C, vai enfrentar o Afogados de Ingazeira, lá interior de Pernambuco. O CSE terminou com honra, vencendo no Juca Sampaio, foi o penúltimo colocado, mas pelo menos terminou com a vitória. O CSA, aleluia, oremos, finalmente sob o comando do técnico Alberto Valentim, o Azulão venceu a fraca, medíocre equipe do Vila Nova. Não é por isso que o CSA venceu, que era para ter sido 4, 5, o CSA venceu porque foi melhor. E de todos os times alagoanos, só o CRB não venceu. O Asa ganhou, CSE ganhou, CSA ganhou e só o CRB, mais uma vez, com São Anselmo Ramon, o AR9, São AR9 salvou o CRB, depois de um lance polêmico que a gente vai comentar aqui nos melhores momentos, bola na mão no primeiro tempo, um jogo realmente muito movimentado, mas que deixou a desejar. Tática e tecnicamente, o CRB só empatou e perdeu a oportunidade de assumir a 5ª posição e encostar no G4. CSA que volta a Maceió vai enfrentar nada mais nada menos que o Cruzeiro no estádio Rei Pelé na quarta-feira e na terça o CRB em Salvador diante do Bahia. O Na Rede vai lá para Salvador, a boa terra. CRB e Bahia, CRB contra o Tricolor de Aço. Williams Martins, grande abraço mais uma vez, seja bem-vindo. Todo mundo venceu, Williams Martins. Só o Galo, mais uma vez, tropeçou dentro de casa. E se não fosse a R9, São Anselmo Ramon, a vaca teria ido para o brejo. CSA, primeira vitória sob o comando do técnico Alberto Valentim. E o Coruripe volta ao campeonato alagoano da primeira divisão, você estava lá, o Hulk, William. Ô, William Martins, faça assim, Hulk, rapaz, o Hulk. Isso aí, você parece o Bruce Banner, o David Banner. Grande abraço para você, tudo bom? Grande abraço, Veri, tudo bom e abraço a você também de casa que está nos acompanhando pela TV Farol. E é isso, né, os times alagoanos fazendo um bom final de semana, tirando o CRB realmente, que quase perdeu de novo, né? O CRB tem essa síndrome aí no estádio Rei Pelé, que só acorda depois que acontece um gol, alguma coisa do tipo. CSA venceu, o Asa também venceu, CSE também venceu, não deu para classificar, mas aí tem, quem sabe, aí um time alagoano voltando a subir de divisão aí no Campeonato Brasileiro, viu? Tudo isso e muito mais aqui no programa, que nós vamos analisar, vamos falar, os melhores momentos também para você que está aqui no Tá na Rede. Só lembrando, terça-feira tem Bahia e CRB e na quarta tem CSA e Cruzeiro. 2 jogões que você vai curtir aqui também no YouTube na Rede, também no Tá na Rede. Para começar, vamos falar, evidentemente, do Campeonato Brasileiro da Série B, apresentando os resultados, analisando todos os resultados e também a classificação. A 18ª rodada, que foi aberta na terça-feira, foi fechada ontem e só falta uma rodada para conhecermos aí quem vai largar, né, realmente quem vai conseguir ficar na frente. Largar, já houve a largada. Quem vai ficar na frente e depois só faltarão 19 partidas, os jogos de volta. E já tem time contratando, né? O Cruzeiro vai anunciar 7 reforços. O Vasco, que levou uma sapeca aí, sapeca e Ayá do Sampaio, anuncia 4. O Grêmio mais 3 reforços, inclusive repatriar jogadores. Tem jogador ex-Corinthians indo para o Grêmio, já que o William, né, foi lá para o Corinthians. E o Sport também anunciando 5 reforços. CRB e CSA também vão anunciar reforços. O CRB contratou o Paulinho Mocelin. E eu recebi uma informação, Williams Martins, essa é de primeira. A imprensa, eu posso dizer, vou dizer, jogador do CSA sendo pretendido pelo Guarani. Agora, quem vai gostar disso é o Gabriel. A imprensa
de Campinas, procurando o Na Rede e, segundo informações, posso falar, Williams Martins? Ou vamos deixar para o final? Quando for vamos deixar para o final? Vamos deixar para o final. Tem jogador do CSA que vai para o Guarani. Foi o Moza que pediu. Tem jogador do CSA agora. E ele não atuou até agora 7 partidas. Por isso que tem a probabilidade de ir. Pode jogar pela Série B, eu né? ainda vou ver se ele não atuou as 7 partidas. Aqui no Na Rede é assim, pensa que é programinha só de coisa. Não, aqui tem informação, tem conteúdo e tem de primeira para você também saber. Mas vamos deixar essa informação na hora do noticiário do CSA, já que não vou deixar o torcedor muito curioso não. Vamos apresentar aí as tabelas, começando pelos jogos. Vamos aí ver o que foi que aconteceu, os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, que está aí na tela. Para você, Williams Martins, os resultados do Campeonato Brasileiro foram normais? Teve alguma surpresa para você antes da gente apresentar tudo isso que a gente está aí na tela, Martins? Não, resultados normais para mim, realmente. Por exemplo, o dos times alagoanos, do CSA. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com o Operário Esporte. Sim. 0-0. 0-0 porque o Operário precisava vencer, foi com tudo que tinha e já tinha perdido em casa, né? Então não queria perder, e o Sport também com vontade de ganhar para ficar lá em cima. 0-0 eu acho justo. Jogo no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, 0-0. A rodada 18ª que começou esse jogo foi na terça-feira, dia 14. Já no dia 15, nós tivemos no estádio Heriberto Rios, jogo bom, hein? A Ponte saiu na frente, o Criciúma empatou 1-1 lá na fria cidade de Criciúma, Martins. Mostrando o desenvolvimento da Ponte, que é a Ponte de novo, né? Assim como fez com o CSA, fez 1-0, só que o Criciúma foi lá no finalzinho e empatou, porque o Criciúma também tá brigando ali em cima. Jogo bom, jogo pegado, eu acho que também é nenhuma surpresa para mim, viu? Vila Nova 1, CSA 2, jogo que o Na Rede transmitiu, o CSA abriu 2-0, o Rubão lá fez o gol do Vila, mas era para ter sido 3, 4, 5 no segundo tempo. Jogadores azulinos perderam muitos gols, resultado para mim absolutamente normal. Para mim também, normal, porém teve a surpresa minha, foi realmente o CSA ter um volume de jogo muito melhor do que o anterior, já que o CSA não estava criando tanto, não estava e quando chegou com o Vila Nova conseguiu fazer isso. E esse foi o pior jogo da rodada, o jogo mais fraco da rodada. Eu acompanhei em Itu, no estádio Novelli Júnior, Ituano 0, Londrina também 0. E tem sido praxe dos jogos do Londrina, porque o Londrina não está jogando nada e os jogos do Londrina tem sido a maioria, já é o 4º empate em 0-0 e o Londrina aí sendo personagem de jogos ruins. E esse contra o Ituano foi horrível. Sabe aquele CSA e Londrina que aqui a gente disse que não teve melhores momentos, só momentos, e olhe lá, pronto, foi esse jogo aqui, 0-0. É verdade. Mazola Júnior. O Londrina, o time do Mazola, jogando em casa, ainda assim propõe o jogo, vai pro ataque e tal, mas o Londrina realmente tá uma decadência aí no futebol, se defende muito bem, só que não ataca. Aí foi 0-0 com o CSA, 0-0 com o Ituano, mostra que o ataque não tem eficiência, né? Estádio Rei Pelé, Anselmo Ramon 1, Todinho também 1, que foi o gol do Júnior Todinho. Agora o cara, ô Júnior, bota o nome da sua cidade, Júnior. Agora, Todinho, por que será Todinho, né? Júnior Todinho. CRB levar um gol do Todinho, aí fica difícil. 1-1, estádio Rei Pelé, Galo estava perdendo até os 47 e o Anselmo Ramon, na hora certa, não estava impedido, daqui a pouco a gente vai mostrar. Williams Martins, o Galo desperdiçou mais uma chance. Mais uma chance de vencer em casa, com o apoio da torcida e... era favorito para o jogo, né? Não tão acima, o Brusque veio e jogou, mas dava para ver pela proposta do Brusque, sempre pelo contra-ataque, viu, Verinho? Arena do Grêmio. O Grêmio jogou bem, passeou. Se fosse 7, 8, não seria exagero nenhum. Com mais uma vez um show do velhinho Diego Souza, que está sobrando, né, no Grêmio. 2 gols dele, o craque, o cara joga muito. 3-0 contra a Tombense. 2 gols para ir brigar de novo pela artilharia. E o Grêmio, né, que está começando a voos mais altos aí, viu, Guilherme? Lá em São Luís do Maranhão, na terra do reggae, na Ilha do Amor, Sampaio,
Correia. É bonito o hino do Sampaio Correia. 3-1 no Vasco. Ô, Vasquinho, assim fica difícil. 3-1 para a Bolívia querida, fora o baile, hein? Tá aí uma surpresa na rodada, não que o Vasco pudesse achar que o Vasco ia dar uma goleada, mas talvez o Sampaio vencesse por um placar mínimo ou um empate aí, eu acho que seria o normal. É uma derrota, né? E o pessoal do Rio, né? O pessoal do Sul detesta perder para time do Nordeste, né? Eles acham a gente inferior, então, ô Vasquinho, 3-1. Aí o Moza sofreu sua primeira derrota. Jogando em casa, no Brinco de Ouro da Princesa, grande vitória do Bahia. Olha só o que é que o CRB vai pegar. O Bahia, amanhã, Fonte Nova lotada, Bahia de vitória. O Bahia sabe muito bem fazer promoção para os valores de ingresso. Só isso que o CRB vai fazer. Jogo facinho, para não dizer o contrário, contra o Tricolor de Aço. Bahia sobrou no jogo, era para ser mais 2-0. Primeira derrota do Mozart sob o comando, né, do Guarani. Verdade, né? Pelo momento do Guarani, eu achei que o Guarani fosse oferecer um pouco mais de resistência, mas o Bahia realmente mereceu a vitória, viu, Veridiano? Agora, para mim, esse jogo foi surpresa. Jogando em casa, nos aflitos, o Náutico perdeu para a Chapecoense. E o CSA vai estar na zona de rebaixamento, daqui a pouco a gente vai falar, mas aí foi surpresa. Para mim não foi tanta surpresa, porque a Chapecoense vem fazendo isso no campeonato. Vem mal jogando em casa, mas fora de casa surpreende sempre, né? Inclusive outras equipes aí também que a Chapecoense conseguiu vencer fora de casa, Viri. Cruzeiro 2, Novo Horizontino 1, Martins. Aí sim, nenhuma surpresa, viu? Porque o Cruzeiro realmente ali na liderança do campeonato tá sempre buscando isso. Tá certo, então. Vamos apresentar a tabela, Martins, agora? Vamos sim. Tabela de classificação. Pode colocar aí, meu querido Jansson, no ar, a tabela de classificação, Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro é o líder com 41 pontos, segundo o Vasco da Gama com 34, na 13ª posição Bahia com 33, o Grêmio, quarto colocado com 32. E aí, Williams, os 4 primeiros, alguma surpresa? Nenhuma surpresa, né? E ainda corre o Sport ali por fora. E agora quem entrou na briga ali, Sampaio Correia, né? Também. E Tombense, mas nenhuma surpresa. Grande campanha, né? E aí, em quinto lugar, o Sport, CRB era para estar nessa posição se vencesse. Ia ficar, inclusive, com 7 vitórias, uma vitória a mais do que a equipe do Sport, como o Sampaio Correia também, que encostou, mas aí perde no saldo de gols, né? O Sport, aliás, o Sampaio tem 25, o Sport tem 26, 6 vitórias, o Sampaio Correia tem 25 pontos, 7 vitórias, a Tombense está na 7ª posição com 25, em 8º, Criciúma 24, o CRB aparece na 9ª posição com 24 pontos ganhos. Pelo menos até agora na primeira página da tabela. O Londrina é o 10º com 23. Depois, na outra parte da tabela, né, na segunda parte da tabela, o Novo Horizontino na 11ª, tá aí a tabela para você com 23. Em 12º, o Brusque 21. Em 13º, a Chape 21 pontos, deu uma melhorada, né? Deu uma esticada aí da zona de rebaixamento. Na 14ª, o Operário com 20. Em 15º, o Ituano com 19. Na 16ª, a Ponte Preta com 19. Foi o resultado da Ponte Preta que fez o CSA voltar, infelizmente, à zona de rebaixamento. 17ª posição, CSA com 19. 18º, o Náutico, 18. Guarani na 19ª com 17. E o Vila Nova, o último, caminha passos largos para o rebaixamento. Apesar de a gente ter 20 jogos ainda. O que é que você pode falar dessa tabela aí? Os 4 primeiros você já falou, do meio da tabela e também dos 4 últimos, hein, Martins? Então, uma briga muito boa ali no meio da tabela. Por exemplo, o CRB que está em 9º agora, né? A equipe Alagoana poderia estar em 5º, à frente do Sport com 7 vitórias, não conquistou. Sampaio Correia, que já teve uma bela vitória, brilhante iria vitória estar contra o Vasco. 2 vitórias do Grêmio, que é o 4º colocado, que tem 32. Exato. E o Grêmio também ainda vai tropeçar. E agora os times estão se distanciando, vai ficando mais difícil. Exato, né? Mas na Série B é normal ter tropeços assim, principalmente no segundo turno. O CSA, com a vitória, chegou ali para a porta, né, para sair, chegou a sair, mas com os outros resultados voltou para a zona. E a dupla de Campinas, que quase esteve fora aí da zona se não fosse a derrota do Guarani em casa. E que já era previsível o CSA voltar para a zona de rebaixamento, porque 3 times que estavam abaixo
ainda ia precisavam jogar. ser derrotados. E deles só a Ponte Preta não foi derrotada. Um empate difícil em Criciúma. E a surpresa foi o Náutico ter perdido, né, para Chapecoense. O Vila nem se fala. Então, todos os resultados estão aí, né? A 19ª rodada será aberta amanhã, com 3 partidas, inclusive o jogo do CRB. Mas amanhã o Gabriel Teixeira do Entretenimento estará aqui ao lado do JP e eles vão sim apresentar essa tabela. Vamos aos melhores momentos, Williams Martins? Vamos aos melhores momentos do jogo do CSA contra a equipe do Vila Nova, CSA 2, Vila Nova 1, fora o baile. Jogo que o Na Rede transmitiu, essas imagens são nossas, tá certo? E a gente vai acompanhar aí os melhores momentos no estádio do Oba. Você sabe por que Oba? Hein, William Martins? Você sabe, meu querido Faísca, por que Oba? Eu esqueci, mas você falou na transmissão. Onésio Alvarenga Brasileiro, Isso. As iniciais, né? Do fundador aí do estádio e um dos dirigentes do Vila. Vamos acompanhar os melhores momentos aí, pode rodar na tela, parecia um clássico entre CRB e CSA, mas era Vila Ruindade contra a equipe do Azulão, que era para ter metido uns 8 no Vila Nova. Pode rodar, tá aí, início do jogo, o Vila todo de vermelho, e aí os jogadores fazendo aquele protesto pela lei que está sendo agora evidenciada e querem tirar não só direitos trabalhistas, mas que o clube tenha total direito, né? Detentor, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o atleta. Williams Martins. O Vila Nova que parecia no começo que talvez ia tentar alguma coisa. Muito bem, né? O Carné, né? Mas foi um destaque do CSA. O Carné tá muito bem na temporada. E daí, depois desses poucos minutinhos aí que o Vila Nova ainda tentou assustar, aí foi quando a partida ficou equilibrada e o CSA já conseguiu mostrar ali como ia ser o jogo. Olha essa bola no ainda teve a bola aí, na trave, quando tava 0-0, Não, né, primeiro tempo, os primeiros minutos o Vila foi melhor, dominou o jogo. Tá aí, ó, o Gabriel, essa daí foi lá essa daí passou ali na divisa, né? Ele foi lá para Brasília. E aí, muita reclamação de pênalti. O Ademir, nosso Ademir aqui da TV Farol, disse que foi pênalti, tá? Eu também achei que foi pênalti esse lance. Eu achei que foi pênalti, continuo achando que foi. O árbitro foi lá no VAR, olha aí. Olha o árbitro que foi lá no VAR. E depois, o jogador brasileiro tem que parar com essa mania do árbitro ir no VAR e ele ficar reclamando. E aí, ele foi e marcou escanteio. Você achou pênalti esse lance, Martins? Não achei pênalti, não. Pra mim, o goleiro chegou e foi em contato normal. Não achei pênalti. Eu achei que ele tocou a perna aí do jogador do Barcelos, né? Ele também tocou, mas é contato, né? Normal. Eu acho que foi depois da disputa da bola, assim, na minha opinião, né, velho? Isso. Aí, mais uma jogada do RR, que tava doidinho em campo. E o golaço do Oswaldo lá no cantinho, pegando aí um chute rasteiro, difícil, né? Essa daí, se tivesse 10 goleiros, merece o Baixinho, viu? Baixinho joga, para dizer aquele ufa, tá? E vai abraçar os companheiros. Imagens na rede, viu, gente? Imagens nossas. Essas imagens não é de detentora nenhuma, não. Nós estávamos lá. E aí, já começa o segundo tempo. Essa daí, o Oswaldo isolou. Golaço, né, rapaz? Do Oswaldo, né, Martins? Não, com certeza, né? Pela qualidade que ele tem para acertar esse chute aí, porque tem jogador que muito mais perto coloca a bola lá na torcida, que nem a gente viu no começo, né? Olha aí a defesa do Carné, muito bem, e aí se atrapalhou aí na zaga, o Carné caiu, e o zagueirão da equipe do Vila, né? E o CSA responde. Aí o Edson. O Edson chutando aí fraco, né? Ô Edson, assim fica difícil, né, garotinho? E aí o Vila começa a pressionar, mas o CSA encaixou bem o contra-ataque. O jogo foi bom, o jogo foi movimentado, mas aí o CSA começa a perder chance atrás de chance, né? Começando, ó, dessa feita jogada aí pela direita, é para chutar bola na trave, aí na entrada do Mezenga aí, e o CSA foi jogando, o CSA foi indo. Aí, mais uma vez aí o RE que não conseguia fazer gol. Disse que ele fez gol, foi homenagear a esposa, disse, rapaz, o menino já nasceu desde o ano passado, agora ele não vai para homenagear com a bola. E o RR estava merecendo aí esse gol, estava perseguindo, e aí o CSA mais uma vez aí vai para o ataque e quase que a bola não entra, hein? Aos trancos e barrancos, gol do Xará, Rodrigo Rodrigues, o RR, o CSA fazia o segundo para tranquilizar no finalzinho do jogo. Ufa, ufa, mas aí o Vila responde
E o Rubão de cabeça, Rubens, diminuindo uma pequena reação do Vila Nova, mas o CSA conseguiu se segurar. Oswaldo e RR Rubens para o Vila, e o jogo terminou mesmo dessa forma, com a vitória azulina por 2-1. E foi um jogo, inclusive, que muito comemorado pelos azulinos, né? Porque é a primeira vitória do CSA, Williams Martins, sob o comando do técnico Alberto Valentim, hein, Williams? E aí, grande vitória do CSA. Grande, e a primeira fora de casa também, vale lembrar, né? Então, grande vitória do CSA, fazendo o torcedor ficar com mais esperança, fazendo o torcedor acreditar que é possível sair da situação, né? O futebol melhorou um pouquinho, além do Vila ser fraco, vai ter torcedor que disse, mas se também não ganhar do Vila, né? Não ganha de ninguém, mas realmente, além do Vila ser fraco, o CSA também mostrou uma evolução. Você viu a jogada do Barcelos, você viu uma melhora do Oswaldo, você viu o Oswaldo querendo chutar a gol. Então, isso. Eu só não gostei do Edson na esquerda. Para mim, já que o Alberto Valentim errou, para mim, nessa escalação, deveria, no segundo tempo, pelo menos, ter voltado com o Diego Renan de origem, a sua posição original, a lateral esquerda, e ter colocado o Lucas, na lateral direita, como ele colocou no finalzinho, porque o CSA provavelmente ia passear. Só para vocês terem uma ideia, o Vila Nova estava com o Moacir, que é volante, estava improvisado na lateral direita, né? Muito mal nessa fase. O Alan Al, depois que saiu no CRB, não conseguiu se encaixar. Rebaixou o Novo Horizontino, né? No Campeonato Paulista, já foi demitido do Novo Horizontino, e no Vila Nova não começa um bom trabalho não. Então o técnico Alan Al está meio que perdido aí como técnico agora nessa temporada, né, William, de 2022, né? É verdade, né? Inclusive no próprio CRB também ele estava perdido em 2022, até fez uma boa temporada em 2021, mas está perdido mesmo o Alan Al. E também ele tem um elenco limitado ali no Vila Nova também, né, Veri? Então, eu acho que na Série B é muito difícil, como você falou, vai vir muitos times reforçados, tende a ser mais difícil ainda para todos os times no segundo turno. E o Cabo assume essa Chapecoense, né? A vitória contra o Náutico. Boa sorte aí ao querido professor Marcelo Cabo. Após o jogo, o técnico Alberto Valentim, como é de praxe, concedeu entrevista coletiva. Nós não temos o vídeo porque a assessoria não nos enviou e o Na Rede apenas fez o jogo. Porque quando a gente viaja, né, quando eu estou lá, a gente faz a coletiva e a gente sempre tem a imagem do técnico. Mas nós só temos o áudio e vamos agora reproduzir para você, torcedor do CSA, saber o que foi que o técnico Alberto Valentim falou. Tá aí o técnico Alberto Valentim após a vitória de 2-1 diante da equipe do Vila Nova. Fala, Dom Valentim! Importante contra um time que estava ali próximo de vocês na tabela de classificação. Qual que é o sentimento a respeito desse jogo? Um jogo difícil, um jogo disputado, mas o CSA conseguiu abrir uma diferença ainda maior aí para esse concorrente na luta contra o rebaixamento. Valentim aqui, fala, professor. Boa noite, vitória muito importante por todos esses motivos que você falou. Era um confronto direto hoje pela classificação que a gente se encontra. É um jogo difícil porque vir aqui, o Vila Nova tinha feito um bom jogo contra o Bahia, que o Bahia lutando lá na parte de cima da tabela, e a gente sabia que seria difícil, mas os jogadores foram muito bem no jogo, individual, coletivamente, taticamente, todo mundo procurando cumprir aquilo que tinha sido treinado, estão todos de parabéns. Valentim, a gente pode perceber que o CSA teve bastante volume de jogo e empurrou o Vila Nova para o seu campo de defesa. Que tipo de orientação você procurou passar para os seus atletas para sair com a vitória de hoje contra o Goiânia? Obedecer bem, com equilíbrio, bem as fases do jogo. Ou seja, quando nós estávamos marcando, procurar roubar essa bola o mais rápido possível, sustentar bem esse bloco médio alto nosso, para que nós não dessemos chance para o Vila Nova chegar perto do Marcelo. E depois com a bola fazer um volume. Eu falei de agressividade antes do jogo, nós tínhamos que ser agressivos ofensivamente e criamos algumas chances boas, com possibilidade de gol, e depois essa vitória vai ser muito importante porque vai tirar um peso de todos nós, mas principalmente dos jogadores que merecem, porque se entregam muito, é um grupo muito trabalhador, né? Então, vitória importantíssima.
o CSA mostrou até um futebol de primeira parte da tabela, né? Isso vinha acontecendo nos outros jogos também? Nós fizemos, na minha chegada, nós fizemos dois bons jogos contra Guarani e Grêmio, que foram as duas primeiras, né? Depois, o campo ajuda também, um campo ajudou para que é um time que sai jogando quando dá para sair jogando, alternamos bem essas saídas de bola também e verticalizando algumas vezes. Mas, de todo jeito, assim, eu gostei. Tivemos muitas coisas boas nesse jogo aí que nós teremos que repetir. A responsabilidade aumenta, porque a gente já tem um grande desafio contra o Cruzeiro. E, além dos ajustes que nós teremos que fazer, que é óbvio que faremos, mas repetir muitas coisas boas que fizemos, principalmente nesse jogo. Professor, e aí, a gente até observando esse elenco do CSA, jogadores que já estiveram recentemente em Série A de Campeonato Brasileiro, que tem uma história bonita no futebol, um treinador que nos últimos anos esteve também mais na Série A do que em Série B de Campeonato Brasileiro. É estranho, né, observar assim o plantel do CSA, o treinador que tem, ver o time nessa situação no campeonato. Por quê que o CSA está nessa condição, mesmo tendo tanta gente qualificada lá? É o que eu falei, não, eu vou falar da minha chegada aqui. Nós fizemos bons jogos e acabamos os gols não saíam, né? E a gente vem trabalhando muito isso aí para corrigir algumas coisas, para nós darmos mais volume ofensivo, porque nós temos jogadores de qualidade. Esse é o discurso lá de dentro. Os jogadores sabem que dando mais e ajustando algumas coisas, as vitórias virão, né? E essa foi muito importante para que a gente aí, como eu falei antes, que tire o peso para essa vitória. Que eles merecem muito, o presidente merece muito. Quando você fala de um time de tradição, nós temos uma diretoria muito séria, o presidente Omar, que todo mundo sabe o quanto ele precisava dessa vitória também, todo mundo, né? A chegada do Sr. Raimundo foi muito importante também para passar tranquilidade para os jogadores. Essa vitória é do Ximenes também, que infelizmente teve muito pouco tempo aqui com a gente, e as coisas, a gente sabe como é que acontece no futebol, que às vezes alguém tem que pagar, né? E eu dedico essa vitória a todos, aos jogadores, à diretoria, a nossa torcida que veio aqui também, nessa distância toda, ela veio aqui também. Mas eu preciso lembrar do Ximenes também, porque foi uma pessoa importante aqui para o clube, um pouco tempo que ficou na minha vinda também. Aí, Williams Martins, o Alberto Valentim, que falou da vitória, falou de união, dedicou a vitória à torcida do CSA, citou aí o Raimundo Tavares, né? Novo diretor executivo de futebol. Aliás, nós teremos o Raimundo aqui no programa também e lá no YouTube, na rede, falando de forma exclusiva qual é o planejamento para a sequência. Agora chegou alguém para dar um bico na porta, né? Literalmente, né? Porque o Ximenes era mais calmo, o Raimundo não, os jogadores já é uma outra representatividade. E dedicou também a vitória ao presidente Omar Coelho, ufa. Estava todo mundo precisando dessa vitória. Mais do que ninguém, o próprio treinador. Quinta partida sem vencer, já ia para a sexta, então estava na hora de sair essa grande vitória aí do CSA diante do Vila Nova, hein, Martins? Verdade, estava na hora, a pressão estava gigante, né, no ambiente azulino, para a diretoria, para jogadores, para treinador, e daí conseguiu realmente essa vitória. E fora de casa, né, que um detalhe bom, que foi fora de casa, agora o CSA tem a oportunidade aí de ser apoiado pela torcida para ver se engrena de uma vez por todas, né, contra um Cruzeiro que vem na liderança, mas daí é que vem a oportunidade, né? Sempre tem, nas dificuldades surge aí a oportunidade. O CSA fazer um grande jogo, quem sabe contra o Cruzeiro, com apoio da torcida aí, para engrenar de vez e quem sabe emplacar a segunda vitória. Já pensou, Veridino, uma segunda vitória diante de um Cruzeiro, líder do campeonato, junto da torcida, para tirar de vez aí o CSA da situação, né? Olha, torcedor do CSA, você tem que comparecer quarta-feira. O público diante da Ponte Preta não foi lá essas coisas não. O CSA precisa de você, o CSA vem de uma grande vitória e agora é contra o Cruzeiro. Jogo bom, o ingresso mais ou menos, né? A direção vai fazer promoção também, né? Presidente, vamos fazer uma promoção aí para encher o estádio também. O Ademir disse só vai se o ingresso for 5 conto. Claro que nessa brincadeira também, porque o CSA precisa faturar, precisa do apoio do seu torcedor. E quarta-feira é a hora. Jogo em casa. Diante do Cruzeiro, que começou a cambalear na competição apesar da liderança. Então o CSA tem
a obrigação, torcedor do CSA, de lotar o estádio. Fora isso, tem aquela freguesia. Fala, Zezé, né? Se o Cruzeiro venceu o CRB e tirou um pouco da freguesia, contra o CSA permanece. Tem que Principalmente permanecer. porque o Moza no Guarani é o pai do Cruzeiro, o técnico. E o CSA também, quando o torcedor do Cruzeiro vê o nome CSA, ele já começa a ficar nervoso. Então, torcedor do CSA tem que ir. Como o CRB vai jogar contra o Bahia, o torcedor do CRB também vai apoiar e vai assistir tudo pelo Na Rede. Martins, CSA e Cruzeiro, jogão de bola, tomara que o torcedor compareça, né? O torcedor compareça e tomara que o futebol do CSA também compareça, que a evolução continue, né? Não fiquem acomodados apenas com a vitória do Vila Nova. Vale lembrar que Vila Nova é uma equipe fraca, limitada tecnicamente, uma equipe que precisava muito melhorar e não está melhorando nada. O CSA venceu, claro, com méritos do CSA, mas o Cruzeiro não é o Vila Nova, não. Está cambaleando um pouco, mas tem que correr atrás. E poderá até estrear 2 reforços contra a equipe do CSA, que a gente vai ter tempo para falar no programa. Azul contra Azul vai ser um jogão, né? Eu não vou estar aqui em Maceió, porque nós estaremos em Salvador, mas eu vou assistir a esse jogão de bola, porque o Na Rede conta tudo para você. Ah, mas vocês não passam a partida toda, só os melhores momentos, bola na trave. Meu amigo, é o chat mais querido, mais cheiroso, mais charmoso, já saiu até casamento. E agora, parece que você está à beira do gramado. Olha o cara que vai narrar o jogo, ao lado do Marco Silva. O Williams Martins vai narrar o CRB diante do Bahia e o Marco Silva vai narrar o Cruzeiro e o CSA. 2 jogos que você não pode perder, fora o torcedor do CSA que fica secando no jogo do CRB e o torcedor do CRB que fica secando. É sensacional. Martins, a gente vai faturar, vamos aos nossos colaboradores. A gente volta daqui a pouquinho. Atenção, torcedor do Galo. Daqui a pouco tem o gol do AR9, mas também tem o gol do Brusque. Melhores momentos da partida e teremos a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Vamos falar também do Asa, que vai enfrentar um time de Pernambuco, e o Hulk. O Hulk, campeão da 2ª divisão, está de volta aí o Coruripe, a 1ª divisão do Campeonato Alagoano. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, é rapidinho, a gente volta já. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus.
Segundo bloco do Tá na Rede, agora nós vamos falar do Galo, o Clube de Regatas Brasil, mas 1-0 para a equipe do Brusque até os 47 do segundo tempo, quando ele, de novo, a R9, já é a terceira vez que o Anselmo Ramon, não, quarta, que ele salva o CRB. 2 vitórias e 2 empates em gols que o Anselmo Ramon fez ou faz no final da partida. Williams, você acompanhou? A nossa equipe transmitiu 1-0 Brusque, gol do Júnior Todinho. A gente vai apresentar daqui a pouco. Num lance que foi polêmico, que muitos regatianos falando que estava impedido. Pelo que a gente analisou daqui a pouquinho, o impedimento foi após, né, a penalidade. Então, há quem diga que o árbitro foi muito mal. Ainda teve um lance no primeiro tempo que a gente vai mostrar que o jogador da equipe do Brusque, a bola bate na mão, mas ele está de costa, mas abre o braço. Isso poderia se caracterizar pênalti. Inclusive, nosso amigo Elminho, né, grande cantor, grande compositor, está inconformado, mas 1-1. Resultado que estragou os planos do CRB de ir até a 5ª posição. E não jogou muito bem não, principalmente no segundo tempo, né? Primeiro tempo o CRB pressionou, mas no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar o Galo, né? Veridiano, e o que eu vejo é isso. O que eu vejo nos jogos do CRB, principalmente no estádio Rei Pelé, é um time que tem muito a posse de bola, principalmente no primeiro tempo, domina as ações, só que demora para finalizar, parece que está cozinhando o jogo, parece que está ganhando às vezes o CRB. Aí quando chega o segundo tempo, o rendimento começa a cair, o CRB começa a tomar pressão, porque o Brusque veio fechadinho numa proposta de contra-ataque. Quando vinha era mais perigoso do que o próprio CRB, nas poucas chances que o Brusque teve. E daí o CRB parece que apaga no segundo tempo, acaba tomando gol, assim foi contra o Ituano também, e toma o gol depois que acorda. E no finalzinho, acho que o CRB deixa para jogar tudo que não jogou durante o jogo nos últimos 5 a 10 minutos por ali. Foi assim contra a Tombense, que foi 0-0, o CRB deixou para jogar no finalzinho, já não conseguiu fazer gol. Foi assim contra o Ituano, tomou o gol no finalzinho, correu atrás de empate, teve um pênalti lá no apagar das luzes, e agora contra o Brusque. Então, o que o CRB tem que fazer para jogar o jogo todo da mesma forma que ele joga o finalzinho, né? E se não tivesse o Anselmo Ramon de novo, que como ele estava aí as partidas sem jogar, então fica complicado realmente a vida do CRB de jogar com essa moleza. Para mim é uma moleza o CRB jogar no Rei Pelé dessa maneira, porque fora de casa se engrandece, né? Vence fora de casa, vence bem, faz gols, como foi contra o Operário, 3 gols fora de casa, aí não consegue fazer um gol no Brusque antes de tomar, depois que toma o gol vem correr atrás do prejuízo, aí falta 10, 5 minutos, aí não dá tempo da virada, lucro, né? Porque o prejuízo já estava, né? Correr atrás do lucro, porque o prejuízo o CRB já estava. Vamos apresentar agora os melhores momentos. Essa partida também teve gol. Bom no futebol é quando tem gol. CRB 1 também para o Brusque. CRB correu atrás do resultado e buscou. A gente vai apresentar agora os melhores momentos. CRB de vermelho, calções brancos, meiões vermelhos. E a equipe do Brusque, calções. Vamos acompanhar agora com a narração de Marcos Silva e os comentários de Charlene Araújo. Pode rodar. Com força máxima, a bola está rolando. Dá aquela paradinha. No campo, Rafael Longini abriu pelo lado direito, recebeu o Raul Prata, dominou dentro da grande área. Anselmo Ramon vai bater pro gol, perdeu pelo meio campo, agora para o Iago. Iago dominou, levantou, Emerson Negueba dominou, vai sair o goleiro, pegou! Perdeu, Charlene! Minas Gerais, quando vem o Galo, que boa bola, vem Fabinho, cruzou para a boca do gol! Perdeu a chance, Rafael Longini botou para fora! Com o Fabinho, passou Raul Prata, ponta direita, cruzou para a boca do gol, olha a bola deixada, passou, caiu, incrível, caiu Negueba, sobrou com Longini, Longini de fora da área, bateu pro gol, no canto, goleiro! Autorizado pela arbitragem, vai para a bola Longini, pé direito, levantou na marca penal, subiu, mais que todo mundo ali. Foi o Wellington Carvalho, a bola na frente, pelo lado direito com Raul Prata, passou pelo outro lado o jogador Iago, a bola batida para a boca do gol, cabeceio do Anselmo Ramon.
Foi pro campo de ataque, soltou na frente com o Fernandinho, de longe uma bomba, soltou o goleiro do Galo, vai sobrando ainda, Crislan, dominou, bateu, cruzamento de cabeça pro gol, impedido. Olha a bola, dominada, matou no peito a tentativa com o Brian, devolveu para Longini, bateu, recuou. Vai sair o cruzamento, Fabinho cruzou, recebeu de costas para a defesa, olha a cobertura, para fora, escanteio, Charlene. Vem Rafael Longini para cobrança, escanteio autorizado, bola levantada, o goleiro deu um tapa, a bola saiu do outro lado, é escanteio, em cima do lateral. Soltou a bola com Longini, bico de área, ele dá na frente, olha a bola ajeitada pro gol, bateu, saiu fraca. Na frente, faz a tabelinha, recebe a bola, vem com ela dominada, lançamento feito, Anselmo Ramon, cruzou pra boca do gol, o goleiro pegou! Dominou, tocou na frente, passou, recebeu, tem habilidade, solta a bola na frente no comando de ataque, boa bola na cara do gol, bateu, foi pra fora. Olha aí, lá atrás no campo de defesa, tocada a bola pelo lado direito, boa bola do Longini, Longini bateu, a bola bateu no zagueiro, sobrou, bateu pra fora. Pelo lado direito tem Fabinho, faz o cruzamento, Anselmo Ramon matou no peito, pediu toque. Vamos ver, Longini tem autorização, levantou pra boca do gol, cabeceio pra fora. Olha, se foi... Veio buscar na meia canhota o Fernandinho, dominou o Fernandinho, passou a bola na frente, olha o cruzamento, a bola batida pro gol direto. Diogo Silva fez a defesa com os pés, Charlene. Participando todos da jogada. Olha o cruzamento de escanteio, bola dentro da grande área, o cabeceio, passou direto, foi pra fora, Charlene. Ver o que é que pode estar acontecendo. Se o pessoal da nossa base tiver alguma informação diferenciada. Olha a pressão em cima do Todinho. Vamos ver se esse Todinho é bom, se desunerou. Correu pra bola, bateu, é gol do Brusque. Gol do Brusque. Foi na bola, Diogo Silva no lado certo, tocou na bola, mas não impediu que a bola entrasse. A bola acabou o kick, ia direto. Autorização, bateu cruzado, cabeceou pra trás, passou direto, foi embora, Charlene. Se aproxima da grande área. Olha o corte seco, levantamento de bola feito para a grande área, passa direto, houve o desvio. Eu achei de novo, olha Reginaldo para a linha de fundo, cruzou para a boca do gol, tentativa do chute, o zagueiro de cabeça. Incrível a pressão do Galo, Charlene. Pressão de CRB, consegue colocar para dentro, Marcão. É defesa contra-ataque, olha a bola levantada, vai sair o gol! De novo, meia direita, autorizado, levantou a bola para a boca do gol, o desvio de cabeça sobrou. Que é isso? Gabriel Conceição. Pelo amor de Deus. Gol olha do CRB bola. Já está disponível no nosso YouTube. Epa! Vai levar cartão. Olha para o relógio, espera o tiro de meta batido pelo goleiro. Aponta ao centro do gramado, encerra o jogo. Time sai... Aí, o Williams Martins, 1-1, né? A gente pede desculpas aos nossos telespectadores porque nós não mostramos o lance do pênalti, que evidenciou o pênalti da equipe do Brusque. O jogador sofreu o pênalti antes do impedimento e aquela matada no peito do Anselmo Ramon, mesmo o jogador do Brusque, o zagueiro do Brusque de costa, mas ele amplia o braço. Então, para mim, pênalti, tá? Não marcado. Tá? De início, fosse o árbitro ali de hora, não marcaria porque ele estava de costa. Mas a questão agora é ampliar, né? Tem essa questão, a questão da interpretação do árbitro. O Wallace não foi bem, né? Entrou, já levou aí o cartão amarelo. Negueba e Fabinho também não foram jogadores que puderam produzir algo, né? O Fabinho só teve um lance no começo, o Negueba um pouco perdido. O Anselmo Ramon ficou um pouquinho isolado. O William Correia também não fez uma boa partida não, foi uma das piores partidas do William Correia. O Longini tentou, mas a bola não chegava, a transição do meio campo com o ataque não funcionou. Então, o CRB foi mais força, foi mais ímpeto,
estava um pouquinho desorganizado taticamente no primeiro tempo, conseguiu se organizar da metade do primeiro tempo para lá, começou o segundo tempo muito bem e no segundo as duas equipes tiveram chance. Foi justo o placar? Foi justo pelo que apresentou, mas já que apresentou no primeiro tempo, na minha opinião, era justo a vitória do CRB, ou um gol do CRB ali, pelo menos no primeiro tempo, pelo que apresentou. Pênalti não marcado, né? Pênalti não marcado também, o Longini, mesmo isolado, acabou se esforçando muito, as melhores finalizações foram do Longini no primeiro tempo. Aí no segundo tempo realmente teve a queda de rendimento e o Brusque, quando chegava de forma boa, né? Chegava bem. Tanto é que o Diogo Silva, vale ressaltar mais uma boa partida do Diogo Silva, né? A gente falou do Longini, falou do meio campo, falou ali do ataque, mas não falou do... o Brusque teve, né? Diogo Silva estava por ali, é verdade. Então, até aquela defesa mesmo com o pé, se o jogador do Brusque manda em cima, e realmente seria o gol do Brusque. Na minha opinião, Veri, sobre o pênalti lá, pênalti para mim, com aquele que o Anselmo dominou, né? Se ele dominasse, poderia fazer o gol, mas o braço do jogador, né? A mão, foi realmente na mão, mas estava de costa, mas braço... interferiu na trajetória da bola também e estava aberto, ele abriu o braço, né? Diferente de você estar com o braço colado. Mata ali era saco, né? Era exato, rede, né? Exato. Então interferiu totalmente na trajetória da bola, braço aberto. Para mim, pênalti para o CRB, mas não pode ficar lamentando o pênalti. O CRB tem que acordar para a vida no segundo tempo. Para fazer mais, para não estar dependendo dessas situações. Exato, né? Para não estar dependendo de pênalti e espera tomar o gol, espera os 5 minutos finais para tentar fazer uma pressão final. Como vocês viram aí no primeiro tempo, né? No primeiro tempo foi muita pressão do CRB ainda, mas meio que desorganizado. Quem estava mais lúcido no primeiro tempo ali, eu acho que era o Longini, que ele finalizava no gol, ele acertava o gol, só que fraquinho, né, pro goleiro, também, né? Faz muita falta, o Brian não encaixa. Vamos agora ouvir, né, assistir também, né, evidentemente, já que a assessoria do CRB também não enviou o vídeo e quando nós não estamos aí, sempre é essa confusão, mas o torcedor do CRB não vai ficar sem saber o que disse o técnico Daniel Paulista. Vamos agora reproduzir a entrevista coletiva do treinador do Clube de Regatas Brasil, que fala não só o que foi a partida, mas tenta justificar o empate em 1-1. Fala, Paulista! Primeiro, boa noite. Mais um empate amargo, vamos dizer assim, porque jogamos dentro de casa, se cria uma expectativa, né, de alcançar mais uma vitória, continuar nessa trajetória de crescimento, mas infelizmente nós não conseguimos vencer hoje, apesar de ter tido um volume de jogo interessante, principalmente na primeira etapa, onde acredito que o CRB criou inúmeras oportunidades de gol, de jogadas muito bem trabalhadas, triangulações principalmente pelo lado direito. E na verdade só foi ser incomodado em alguns momentos após os 35 minutos do primeiro tempo. Então o CRB foi sempre superior, segundo tempo um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim o CRB ainda ditou o ritmo da partida, mas hoje não soube aproveitar as melhores oportunidades, os lances no terço final do campo e acabou sofrendo um gol polêmico, né, num lance muito discutido, um lance muito complicado, até porque a alegação do árbitro e a nossa indignação é com relação ao impedimento no lance, né, que o árbitro relata que há o impedimento, nós ainda vamos rever com calma esse lance, e a gente meio que não entendeu na hora qual foi o critério utilizado, porque se o jogador estava em impedimento, ele se beneficiou da posição de impedimento, mas vamos depois com calma, com cabeça fria, rever o lance para ter uma opinião mais formada sobre o assunto. Mas mais uma vez a equipe também mostrou um poder de reação dentro do jogo, porque não é fácil você dentro de casa fazendo o jogo que vinha fazendo, onde o adversário no segundo tempo deu um chute ao gol, né, numa escapada pela esquerda, e durante quase todo o segundo tempo o CRB ficou em cima, tentando buscar as oportunidades e encontrou o gol. Mas o poder de reação novamente foi muito bom, conseguimos o empate e vamos seguir aí adiante no trabalho, no dia a dia, procurar sempre melhorar e vamos novamente fora de casa tentar buscar novamente pontos para que a gente continue nessa competição. Daniel Paulista, qual a dificuldade da tua equipe que a gente observa com relação a chutar? Porque cria muito, chutar de fora da área, por exemplo, no primeiro tempo se viu muito pouco, né? Eu acho que houveram chutes, né? O Longini, por exemplo, no primeiro tempo, se eu não estiver enganado, teve 3 chutes de fora da área,
chutes muito bons, com defesas do goleiro. É lógico que nós temos que procurar finalizar mais, mas a equipe finalizou, foram 18 finalizações a gol, né, no jogo de hoje. Então é um número extremamente interessante. Criar, nós estamos criando. Eu acho que, como eu disse, no primeiro tempo, nós criamos diversas situações, principalmente pelo lado direito, com Raul, com Iago e Fabinho, diversas situações de gol, mas falhamos nas finalizações, né? Com o Longini, com o próprio Fabinho, o próprio Anselmo, situações que temos que melhorar, com certeza, porque precisamos dessas vitórias dentro de casa, não adianta a equipe continuar nessa trajetória interessantíssima fora, como vem construindo, mas dentro de casa vem tropeçando, e isso não é uma coisa que nós assumimos que temos que melhorar para o desenvolvimento da competição. Professor, Então, aí o técnico Daniel Paulista, que disse que o CRB foi superior, não sei se você concorda, e que o CRB poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Justificou aí as substituições, não só pelo desgaste de alguns jogadores, mas não sei que desgaste aí, o CRB teve uma semana aí para recuperar os atletas, né, professor Daniel Paulista? E concordo com ele, concordo com 90% do que ele falou, só a questão do desgaste, mas você concorda que o CRB foi superior à equipe do Brusque e mereceu a vitória? Concordo, o CRB superior, CRB podia ter matado o jogo realmente no primeiro tempo, o CRB teve mais oportunidades que o Brusque, só que quando o Brusque chegava mais efetivo, conseguia chutar melhor, conseguia levar mais perigo. O resultado para mim foi justo, não porque o Brusque também atacou no mesmo volume de jogo do CRB, mas porque o Brusque soube se portar na defesa quando o CRB estava com a bola e o CRB atacava, mas sem objetividade, principalmente no primeiro tempo. Muita bola cruzada, muita bola mandada de qualquer jeito. Como eu falei já aqui, né, um pouquinho antes, o Longini era o mais lúcido ali no primeiro tempo, que conseguia bater realmente para acertar no gol. Então, na minha opinião, justo o placar 1-1, porque o CRB vacilou, mas o CRB poderia ter vencido esse jogo facilmente. Entrou como favorito, massacrou no primeiro tempo, mas esbarrou nos próprios erros, né? Errou as finalizações no primeiro tempo, que poderia ter vencido esse jogo aí por 3-2-1 tranquilamente, viu, Veridiano? Tá certo, então. Série B, então, finalizada a rodada, 18ª, a gente já apresentou a tabela, a classificação. Os próximos jogos a gente vai apresentar a partir de amanhã, já que a rodada 19ª vai ser aberta com 3 partidas nesta terça-feira. Saindo do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA 2, Vila Nova 1, CRB 1, Brusque também 1. E o Campeonato Brasileiro da Série D, Williams Martins, o Asa venceu o Atlético de Alagoinhas 3-0, garantiu a classificação em primeiro lugar no Grupo D e agora com datas que serão definidas ainda pela CBF, o Asa vai enfrentar o Afogados de Ingazeira. Primeiro jogo no interior pernambucano, a decisão no Fumeirão, estádio Coraci da Mata Fonseca. Dá para o Alvinegro passar para a próxima fase? Agora é mata-mata, agora não pode errar. Não pode errar, dá para passar sim. Ainda mais porque o Asa tem a oportunidade de finalizar em casa, né? Vai jogar fora primeiro, que sempre dá para tentar segurar. Às vezes não dá certo, mas agora é melhor, né? Mas vai ter a decisão final ali, o segundo jogo, do lado da torcida, porém... Sabendo o que precisa fazer. Exato, né? Porém, o Afogados não é um time besta, não. O time do interior de Pernambuco é chato. É um time chatinho, até porque, inclusive, em 2020, eliminou o Atlético Mineiro no mata-mata, na Copa do Brasil, né? Então, pega um Atlético Mineiro que, em 2020, já tinha um bom time, eliminou na Copa do Brasil nos pênaltis, né? Vale dizer, e foi um mata-mata. Então, é bom abrir o olho no mata-mata, porque não tem como errar para acertar na próxima partida, não, né? Como o Santa Cruz, eu acho que não vai passar do Retrô, não, viu? Torcida do Santinha, difícil, porque o Retrô, os últimos anos aí, sempre tem chegado também. Pra gente terminar o programa, rapidinho, você esteve lá, o Williams Martins, Coruripe, campeão. Em 1 minuto, fala como é que foi aí a volta, o acesso do Coruripe
que não pode ficar fora o Hulk. O Hulk tem que ser forte. Tá de volta à primeira divisão, você estava lá. Exato, estava lá no estádio Rei Pelé e vi um Coruripe que no jogo de ontem foi muito abaixo, né? O Zumbi teve um volume de jogo muito bom, fez 2 gols no primeiro tempo, mas o Coruripe soube se portar. Talvez a experiência de alguns atletas ajudou muito a ter calma, fazer um gol ali, levar os pênaltis, né? Que foi 2-1 para o Zumbi. O primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Coruripe e nos pênaltis com a experiência do Coruripe lá, conseguiu levar aí nos pênaltis o título de campeão. Mas no jogo de ontem, eu posso dizer com toda a propriedade, o Zumbi foi muito melhor no jogo, só que o Coruripe conseguiu fazer o gol e já tinha feito o dever de casa, né? Vencido por 2-1, mas Coruripe campeão de volta à primeira divisão, viu, Veridiano? Para representar qualquer um que fosse campeão, estava bem merecido. O Zumbi representando a icônica cidade. Terceiro ano seguido, o Zumbi chega na final e não consegue subir. Trivice. E o Zumbi representando a icônica cidade de União dos Palmares e o Coruripe, a cidade do mesmo nome. Grande abraço a você, Williams Martins. Tudo bem? Até quarta-feira, né? Abraço, Veri. Abraço a você de casa também. E até quarta-feira. E lembrando, né? Terça e quarta jornada esportiva no YouTube, não na rede. Tá certo, pessoal. Grande abraço a você. O Na Rede vai a Salvador. Obrigado aí a toda a equipe, QR Code aí na tela, programa que será reprisado às 17h30, aqui na sua TV Farol, canal 8 da NET e aqui 16. E no YouTube na rede logo mais, às 19h30. Obrigado a Ademir Faísca, Janison, o Tássio, torcedor do Spó, e a todos vocês, telespectadores, razão maior da nossa existência. Beijo no seu coração, até mais. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus.